Vamos falar hoje sobre a diferença entre radiofrequência e tecarterapia, tá? Que é um assunto muito importante porque envolve a parte comercial também. Então nós vamos estar falando sobre, será que vale a pena eu trocar minha radiofrequência por uma tecarterapia? Né? Será que realmente a tecarterapia ela é a evolução da radiofrequência? Né? Inclusive eu estou aqui com o computador aberto e o que algumas empresas, né, o que a parte mercadológica fala é isso, que a tecarterapia é uma evolução, inovação em radiofrequência. Olha só, a eficiência, cadê aqui? A evolução da radiofrequência. Será que é isso mesmo? Ou seria o contrário? Nós vamos estar falando sobre isso hoje, tá? Então é um assunto que envolve muito a parte comercial também. Primeira coisa que nós iremos falar. Vamos entender um pouco sobre o que é uma radiofrequência. Tá? Então vamos analisar primeiro o que é uma radiofrequência para depois a gente falar de uma tecarterapia. Porque nós vamos entender que a parte comercial ela é muito forte. E essa parte comercial ela vem nos dizendo, né, ela quer a todo momento nos dizer que nós precisamos trocar os nossos equipamentos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Hoje, na maioria dos congressos, na maioria das palestras e assim por diante, nós vemos muito um apelo comercial muito grande. Então, eu sempre alerto os meus alunos, né, seja nos cursos ou nas aulas de pós, que eles devem ficar muito atentos a essa parte comercial. E porque é uma parte muito forte, né? E o comércio ele tem que vender, então nada mais justo do que fazer um monte de propagandas, né? Só porque nós temos que tomar muito cuidado com essas propagandas. O que vem acontecendo muito em relação à radiofrequência e tecarterapia? Ressuscitaram, né, vamos falar assim, ressuscitaram um equipamento que já se utilizava há muitos e muitos anos, que é a tecarterapia, que na verdade, resumindo aqui para vocês, é um tipo de radiofrequência também. Inclusive eu vou estar colocando alguns artigos aqui para vocês que trazem o nome de tecarterapia como um dos nomes que é utilizado na radiofrequência. Então, já resumindo aqui, radiofrequência e tecarterapia, não vou dizer que é a mesma coisa, porque tem algumas diferenças em questões de ponteira, em questão de profundidade de aquecimento, né, da onde que chega essa energia, então tem essas diferenças. Mas nós precisamos entender que tecarterapia e radiofrequência basicamente vão ser a mesma coisinha. Vão ser o mesmo equipamento, muda somente algumas ponteiras e profundidade de aquecimento. Então você não precisa trocar o seu equipamento de radiofrequência por um equipamento que estão falando que é a evolução da radiofrequência. Não, você precisa entender o seu recurso de radiofrequência, né? Qual o equipamento que você tem, qual a frequência que ele tem, quais os tipos de ponteira que esse equipamento tem e tentar extrair o máximo desse equipamento para você gerar bons resultados. Então eu sempre falo que hoje o grande desafio do profissional é fazer com que gere bons resultados com os equipamentos que tem dentro da clínica, sem ficar trocando de equipamento todo mês. Vou mostrar para vocês aqui uma foto de um resultado que nós tivemos essa semana agora, que justamente mostra isso. Né? Então nós utilizamos nessa paciente uma radiofrequência, por exemplo, uma radiofrequência resistiva e multipolar. Então, ou seja, que concentra uma energia mais superficial um pouco. Chega a nível de tecido adiposo? Chega. Mas ela acaba concentrando essa energia um pouco mais superficial, porque ela também é uma radiofrequência de 1 MHz. Nós vamos falar sobre isso, tá? Fiquem calminhos que eu vou falar sobre isso. Mas olhem só esse resultado aqui. Né? Esse resultado aqui, nós finalizamos essa paciente lá na clínica esses dias agora. E nós temos inúmeros resultados de pacientes aqui também, né? de alunos que geraram bons resultados. Então, Ricardo, se eu não tenho uma tecarterapia, então quer dizer que eu não vou conseguir tratar a gordura localizada? Porque se nós formos analisarmos, pessoal, a tecarterapia, ela é um recurso, né? Ela é um tipo de radiofrequências que gera um calor mais profundo. Porque a tecarterapia, ela trabalha com frequências mais baixas. Então, o que difere muito ela da radiofrequência é o que difere ela da radiofrequência, na verdade,
é essa profundidade de aquecimento, né? Então é aonde esse aquecimento, nessa onda, ela irá chegar, ok? Então eu preciso analisar muito esses detalhes aí. Então, entendendo isso, vamos voltar lá e entender um pouquinho sobre radiofrequência. Algo muito importante quando nós falamos sobre radiofrequência, pessoal, é frequências versus profundidade. Então, falando de radiofrequência agora, nós sabemos que a radiofrequência ela gera um aquecimento. Esse aquecimento da radiofrequência ela vai acontecer devido aí, principalmente dois fatores. Por uma movimentação de íons, então a radiofrequência gera uma movimentação de íons. Essa movimentação de íons vai fazer com que gera um aquecimento ali no tecido no momento que eu estou fazendo essa radiofrequência. Outro ponto que a radiofrequência gera este aquecimento é que todo o tecido ele apresenta uma resistência à passagem da onda. Então essa resistência que o tecido apresenta na passagem da onda eletromagnética, né, que é o que é emitido pelo equipamento, vai gerar um aquecimento. Então nós temos aquecimento dessas duas formas. E algo muito importante que nós devemos analisar é frequência versus profundidade. Quanto mais baixa a frequência do meu equipamento, mais profundo essa onda ela irá chegar. Então nós podemos ver que um exemplo nessa imagem aqui, onde nós temos aqui 0.8, 1.7 e 2.45. 0.8 é uma frequência mais baixa. Traduzindo esse 0.8, né, vamos pensar aqui em kHz, que é uma frequência mais baixa do que megahertz. Então nós temos em megahertz, nós temos kHz. Então esses kHz é uma frequência mais baixa. Vamos traduzir eles aqui para o kHz, seria 800 kHz. Nós temos equipamentos hoje de radiofrequência, ou até mesmo, né, podemos dizer que de tecarterapia, que trabalham com frequência de 500 kHz. Então essa onda ela chega bem mais profundo, tá? Então um ponto muito importante é a frequência. Então, lá na tecarterapia, o que difere um pouco de alguns equipamentos de radiofrequência é a profundidade de aquecimento. Ricardo, mas nós não temos radiofrequência que também chega profundo? Temos sim, temos radiofrequência que chega profundo. Então, aqui, para não confundir a cabecinha de vocês, a radiofrequência e tecarterapia também, né, as duas possuem frequências que podem chegar um pouco mais profundo, tá? Então nós devemos analisar isso. Então, frequência é importante porque ela determina profundidade. E dependendo do que eu vá tratar no meu paciente, né, do meu objetivo terapêutico, eu vou utilizar frequências mais baixas ou eu irei utilizar frequências mais altas. Quando eu quero trabalhar, por exemplo, pele, né, tecido tissular, né, tecido tissular, nessa parte tissular, colágeno, eu posso utilizar frequências mais altas, porque eu quero agir somente a nível superficial. Agora, se eu quero que chegue um pouco mais profundo, que chegue a nível de tecido adiposo, de uma celulite, de uma fibrose, eu preciso utilizar frequências um pouco mais baixas, para que chegue ali no tecido adiposo, né, para que chegue ali naquele tecido. E nós vamos ter equipamentos no mercado que também não dão a opção de você modular a frequência. Hoje o que difere muito, por exemplo, uma tecarterapia de uma radiofrequência, é a possibilidade de modular a frequência. Na tecarterapia você vai ter essa possibilidade de modular a frequência. Então, geralmente, os aparelhos de tecarterapia sempre vão dar essa opção de você modular a frequência. E alguns equipamentos de radiofrequência não vão dar para vocês essa possibilidade de modular a frequência, ok? Se o seu equipamento não te der uma possibilidade de modular a frequência, que ele seja numa média aí de 1.2 tá? Megahertz, de 1.2 MHz. Que é uma frequência intermediária, que vai agir tanto a nível superficial quanto a nível mais profundo. Então eu preciso estar atento a esses detalhes. Outro ponto muito importante, pessoal, que vocês devem analisar além da frequência, são as ponteiras, né? Quando a gente fala, por exemplo, em ponteiras, olha só, que eu trouxe para vocês alguns exemplos de ponteiras, tá?
Nós temos ponteiras multipolares, nós temos ponteiras bipolares e nós temos ponteiras monopolares. Quando nós falamos em ponteiras monopolares, são ponteiras onde eu tenho o meio passivo separado do meio ativo. Então tem o meio ativo que está emitindo essa onda e eu tenho o meio passivo em forma de uma placa. Então essa placa ela vai receber e ela vai fechar esse campo, né, eletromagnético. Então quando eu tenho uma radiofrequência monopolar, ela acaba fazendo com que este calor, com que este aquecimento seja mais profundo, diferente de uma radiofrequência bipolar. Então, outro ponto muito importante aí, entre a diferença de radiofrequência e tecarterapia, é que a tecarterapia sempre vai ter uma ponteira monopolar, porque o aquecimento dela é mais profundo. Tá? O aquecimento dela é mais profundo, então ela precisa de uma ponteira monopolar, para que este aquecimento chegue mais profundo. Só que nós temos radiofrequências também com ponteiras monopolares. Então o que eu estou trazendo para vocês, né, já estou abordando essa diferença de radiofrequência e tecarterapia, falando que a radiofrequência também tem ponteiras monopolares. Radiofrequência também tem variações nas suas frequências. E a tecarterapia, ela também vai te possibilitar a trabalhar com ponteiras monopolares e também vai te possibilitar a trabalhar com frequências diferentes. Então, é muito semelhante. Uma das diferenças principais que nós temos hoje no mercado aqui do Brasil, né, em relação à tecarterapia e radiofrequência, são algumas ponteiras específicas. Então, olha só, se vocês observarem aqui na imagem, tem algumas ponteiras num formato um pouco diferente. Esse formato onde você encaixa aqui nas mãos, né, entre os dedos e te possibilita fazer no momento da aplicação como se fosse uma massagem junto, né? Então te possibilita trabalhar um pouquinho diferente, né, a aplicação da radiofrequência convencional. Mas isso são detalhes que vêm a mais neste equipamento de tecarterapia, ok? Então nós falamos aqui que frequência é importante. Nós falamos que tipos de ponteiras são importantes, então eu deixei para vocês aqui muitas informações que determinam muito na hora da sua escolha. Eu não estou aqui dizendo que uma tecarterapia não vale a pena, eu estou aqui dizendo que uma tecarterapia é um tipo de radiofrequência também, né? Eu estou falando primeiro aqui sobre radiofrequência e depois nós vamos falar específico de tecarterapia. Outro ponto muito importante ainda falando sobre ponteira, é que na radiofrequência nós temos tipos de ponteiras, né? Além dessa questão de ser bipolar e monopolar, nós temos ponteiras capacitivas e nós temos ponteiras resistivas. Ponteiras capacitivas é quando eu tenho como se fosse um outro tipo de material ali nessa manopla. Então é como se fosse uma porcelana, vamos falar assim, um teflon, um plástico ali, entre aspas, que está cobrindo aquele metal da ponteira. Então, se vocês analisarem aqui, ó, nós temos uma ponteira capacitiva, essa primeira aqui, ó. Essa primeira aqui é uma ponteira capacitiva. Então, nessa ponteira capacitiva, eu tenho um aquecimento mais o quê? Eu tenho um aquecimento mais profundo, diferente da ponteira resistiva. Ricardo, a radiofrequência também tem esses dois tipos de ponteira? Tem. Nós temos radiofrequência no mercado hoje que te permite trabalhar tanto com ponteira capacitiva quanto resistiva. Isso já vem no equipamento. Então isso não é exclusivo da tecarterapia, tá? Na radiofrequência nós também temos isso como possibilidade. E na tecarterapia, Ricardo, na tecarterapia também vai ter isso. Também vai ter ponteiras capacitivas e ponteiras resistivas. Então, mais aí, acabei de falar para vocês mais uma semelhança entre tecarterapia e radiofrequência. Agora eu quero mostrar para vocês aqui de um artigo, né? Separei aqui alguns artigos. E vamos entrar no conceito de tecarterapia, para vocês analisarem alguns pontos. Então, olha só, aqui nesse artigo aqui, a imagem está um pouquinho, né? Estourou um pouquinho, mas aqui fala o seguinte. O termo tecarterapia constitui um dos tipos de radiofrequência que provém de TEC, que significa transferência elétrica capacitiva. Olha só, isso aqui é o que está lá no artigo. E esse artigo aqui, gente, é de 2009.
Então, tecarterapia é novo? Tecarterapia é recente? Tecarterapia é uma evolução da radiofrequência? Balela de parte comercial. Balela de marketing, ok? Então, muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado em relação a isso. Não estou falando que tecarterapia não é bom. Não estou falando isso. Eu só estou falando que não é evolução de nada. É um outro tipo de equipamento, né, que trabalha com frequências diferentes, que trabalha com ponteiras diferentes e que permite um aquecimento mais profundo. Porque o que predomina nela é uma transferência elétrica capacitiva, que seria o TEC, mas só que nós temos a tecarterapia, onde eu tenho uma transferência elétrica capacitiva e resistiva. Isso significa, gente, tecarterapia. Tecar. Tecar, então, significa transferência elétrica capacitiva e resistiva. E isso, se vocês analisarem aqui, ó, o termo tecarterapia constitui um dos nomes, né, um dos tipos de radiofrequência. Isso é o artigo que está falando, não sou eu. Ok? Vamos aqui para um outro artigo aqui, né? Tampou um pouco aqui também. Mas olha só, aqui fala que é uma transferência de energia capacitiva e resistiva, TECAR. Aqui fala também, ó, se vocês analisarem aqui, ó, que tem radiofrequência monopolar, capacitiva e resistiva. Então, tecarterapia, eu tenho uma ponteira monopolar, capacitiva e resistiva, e que trabalha com frequências específicas. Até agora não vi nada diferente de uma radiofrequência. Ok? O que vai mudar mesmo, pessoal, é uma ponteira ou outra. É uma ponteira ou outra em relação à radiofrequência. Tá? E hoje no Brasil, nós temos tipos de radiofrequência, né? Nós temos alguns tipos de radiofrequência que não nos permitem, né, trabalhar com frequências diferentes. O que na tecarterapia nós já temos isso como predominância. Né? O equipamento ele sempre vai te dar uma opção de modular a frequência. Deixa eu ver aqui um outro artigo. Aqui, ó. Aqui mostrou aqui, cortou um pouquinho, mas mostrou aqui o que eu queria mostrar. Ó. Mesmos princípios da radiofrequência. Então aqui está falando o que é uma tecarterapia, né, ali em cima, e aqui ele resume falando assim, ó, mesmos princípios da radiofrequência. Se vocês analisarem, tecarterapia não é nada recente. Olha esse aparelho aqui, antigo, bem antiguinho, um aparelho importado, né? Então tecarterapia, na verdade, fora do Brasil, já é bastante utilizada. Né? Na verdade, lá é mais comum a tecarterapia do que radiofrequência em si. Né? E a tecarterapia, pessoal, já foi muito utilizado e é principalmente antigamente dentro da área de fisioterapia ortopédica, porque como ela gera um aquecimento mais profundo, então ela já era utilizada dentro da ortopedia, em lesões musculares e assim por diante. Inclusive, se vocês pesquisarem, né, nas bases de dados de pesquisa, vocês vão perceber que nós temos várias pesquisas de tecarterapia em relação à parte ortopédica. Então, tecarterapia não é nada recente, não é nada novo, tá? É um tipo de equipamento de radiofrequência muito interessante, né? Resumindo para vocês, é um tipo de equipamento de radiofrequência bem interessante, que vale sim a pena, porém você tem que colocar na ponta, né? Será que vai gerar o resultado? Será que o que eu quero é isso mesmo? Será que uma radiofrequência com ponteiras monopolares, bipolares e multipolares, uma radiofrequência que me dê possibilidade de modular a frequência, uma radiofrequência que tem ponteiras capacitiva e resistiva já não estaria bom o suficiente para mim? Será que por que eu vou pagar uns R$2.000 a mais para um equipamento que vem somente com algumas ponteiras diferentes e algumas modulações específicas no equipamento? Então depende muito. Tá? Depende muito do seu objetivo, depende muito do que você está pensando em trabalhar, né, no seu dia a dia. Então fiquem sempre atentos em relação a isso. E a radiofrequência e tecarterapia também vão gerar bons efeitos, Ricardo? Sim, principalmente falando na tecarterapia em redução de gordura, ela gera muito bons efeitos. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem super legal da diferença da ponteira monopolar para bipolar. Olha só. Aqui eu peguei a câmera termográfica, nós pegamos um pedaço de bacon, né? Essa hora aqui é o momento do print, ó, tira print e marca o tio lá depois, tá? Marca o tio lá depois, essas imagens assim, ó, chamam muita atenção. Então, olha só, aqui nós pegamos um pedaço de bacon e nós fizemos ali uma radiofrequência monopolar. Então, embaixo aqui assim desse bacon tem a placa de
de retorno, e em cima nós passamos o meio ativo. E olha só, tudo que está roxinho é porque está frio, e tudo que está ficando mais para o lado de azulado, verde, amarelo e vermelho é porque está esquentando. Tá? Então, quanto mais próximo do vermelho, mais quente. E olha a profundidade que chegou quando nós utilizamos a monopolar. Por isso a monopolar ela é interessante para aquecimento mais profundo. Agora olha a bipolar, vou mostrar para vocês. Olha a bipolar. A bipolar ela concentrou essa energia, né? Ela concentrou esse calor mais superficial, totalmente aí mais superficial. Olha a monopolar, olha só, e olha a bipolar. Então a bipolar acabou concentrando essa energia bem mais superficial. Então hoje aqui está um aulão para vocês mesmo, hoje está uma super aula. Tá? Quem está aqui está tendo a oportunidade, né, de fazer as perguntas depois e assistir. E com essa super aula que eu estou dando aqui para vocês, essas características físicas, né, e técnicas em relação à radiofrequência e tecarterapia. Ok? Então a tecarterapia e uma radiofrequência monopolar, Ricardo, vai gerar resultados na redução de gordura localizada? Vai gerar resultados na gordura localizada, olha só. Nós temos aqui artigos que mostraram justamente, né, que mostram justamente isso, que teve uma lesão adipocitária, aonde levou à apoptose, onde pode levar à necrose adipocitária, né? Então a apoptose, nós temos ali uma morte programada, nós temos ativação das enzimas caspases, né? Então nós tivemos toda uma perturbação celular, nós tivemos liberação de algumas citocinas ali, né? Adipocitocinas que acabam estimulando esse processo de apoptose. Nós temos aqui também a própria lesão pela temperatura, né, que pode gerar ali um rompimento da membrana do adipócito, levando à necrose adipocitária. Então a radiofrequência, ela permite sim trabalhar a redução de gordura localizada. Ok? E temos mais artigos aqui que nos respaldam em relação ao uso da radiofrequência para redução de gordura localizada. O que vai mudar muito é o tempo, né, o que vai mudar muito o tempo que eu estiver fazendo, né? Porque a temperatura vai ser basicamente a mesma que eu utilizo para estimular colágeno. Então, se eu quero estimular colágeno, eu vou utilizar temperaturas de 40 graus. Se eu quero estimular, por exemplo, redução de gordura, eu vou manter esses 40 graus só porque 15 minutos, então um tempo maior. Então, já dei algumas dicas para vocês e também em questões de temperatura, tá? Aqui tem um outro artigo aqui, mas agora eu vou abrir um pouquinho para as perguntas, tá? Vou ativar os comentários aqui para vocês perguntarem aqui um pouco, ok? Então vou deixar aqui aberto os comentários, pode perguntar agora, vou abrir um pouquinho para a pergunta aqui e a gente vai respondendo algumas perguntas, algumas coisas, algumas dúvidas de vocês em relação à radiofrequência e tecarterapia. Eu tive uma pergunta, né, numa caixinha de pergunta que eu fiz esses dias agora, que a pergunta foi a seguinte: de quanto em quanto tempo eu poderia fazer a radiofrequência, né, para flacidez tissular? Olha, nós temos artigos, por exemplo, esse artigo aqui, eles utilizaram fizeram um intervalo de 2 semanas, tá? De 2 semanas entre uma sessão e outra. Então, olha só, fizeram 2 semanas de intervalo, e essas 2 semanas de intervalo fizeram 6 sessões ao todo, tá? E teve esse resultado aqui, ó, tudo que tá amarelinho aqui é um colágeno recém-formado, ok? Então, poderia fazer de um intervalo de 15 em 15 dias, de 21 em 21 dias. Nós temos artigos também que nos respaldam fazer de 7 em 7 dias. O que eu sempre avalio em questão de tempo, pessoal, em relação à radiofrequência e face? Eu sempre avalio o seguinte: face ou flacidez, né? Vamos falar assim, flacidez tissular. Eu sempre avalio como que está a qualidade da pele do paciente. Tá? Então esse paciente, como que está o estado do nutricional dele? É uma paciente que come muito carboidrato. Se uma paciente come muito carboidrato, açúcares, ela tende a ter uma pele mais glicada, uma pele mais opaca, craquelada, desidratada. Então tudo isso são sinais do processo de glicação, por exemplo. E essa paciente acaba tendo um processo inflamatório maior, então vou ter que dar um tempo maior. Outro ponto muito importante em relação à radiofrequência é a questão do próprio estímulo da radiofrequência.
Então, como a gente ativa HSP47, você até poderia fazer de 7 em 7 dias, né? Dependendo e também outro ponto da idade do paciente. Então, quanto mais idade, né, quanto mais idade avançada esse paciente tiver, mais o processo inflamatório ele vai ser maior. Então, todos esses pontos eu preciso analisar. O que eu combinei no dia que eu fiz a técnica no meu paciente? Tá? Então, já respondendo uma pergunta lá da caixinha de perguntas que eu fiz essa semana. A Janaíne perguntou assim, quem trabalha só com facial, melhor radiofrequência do que a tecarterapia? Janaína, eu investiria numa radiofrequência, numa boa radiofrequência, não teria necessidade de uma tecarterapia, tá? E já aproveitando a sua pergunta para responder a da Leila, que pergunta assim, tecarterapia também trata facial? Leila, é o seguinte, os aparelhos que são chamados de tecarterapia hoje no Brasil, eles também tratam facial porque eles vêm com dois tipos de ponteira, resistiva e capacitiva, e eles vêm com ponteira bipolares. Então eles tratam sim facial por conta dessas possibilidades de ponteira, né, dessas multiponteiras que vem no equipamento, ok? Eu não sei a diferença, Gisele tem que assistir a live de novo então, para ver, eu falei e mostrei essa diferença, né? Eu creio que deu para entender, né? Radiofrequência para fibrose é válido? Samara, depende muito. Eu não gosto de entrar com radiofrequência antes de 4 meses no meu paciente. Tá? Eu não gosto, por exemplo, antes de 4 meses que eu falo de um pós-operatório. Então, uma radiofrequência mais para uma fibrose um pouco mais tardia, dependendo da temperatura que você for utilizar, né? Temperaturas mais baixas, somente para amolecer aquele tecido ali, não fazer muito tempo também, então só aqueço. Pense o seguinte, um dos primeiros efeitos da radiofrequência é um efeito de desnaturação, por mais que seja reversível, mas uma desnaturação das fibras de colágeno. Então tem a quebra daquela tripla hélice do colágeno. Então ele acaba quebrando aquela tripla hélice. Então esse é um dos primeiros efeitos da radiofrequência. Então aqueceu, tá ótimo, já mudo de região, principalmente em fibrose. Isso vale para celulite fibrótica também. Então a criofrequência é a mesma coisa da radiofrequência e tecarterapia. Então, olha só, a criofrequência, a diferença, na verdade, vamos lá, ótima pergunta. Criofrequência é uma radiofrequência com ponteira resfriada. Deixa mais confortável no momento da aplicação e deixa também um pouco mais confortável para você utilizar potências mais altas para gerar um maior aquecimento mais profundo e um resfriamento mais superficial. Radiofrequência, conceitos básicos aí da radiofrequência, né? Gera ondas eletromagnéticas que pode atingir tanto mais profundo quanto mais superficial, dependendo da frequência que eu estou trabalhando. E com os tipos de ponteiras diferentes. Tecarterapia. Tecarterapia consiste no uso de uma radiofrequência, né, com ponteira capacitiva e resistiva monopolar. Então tem um aquecimento mais profundo. Mas lembrando vocês que os aparelhos de tecarterapia que nós temos hoje no Brasil, eles trabalham com multifrequências, eles trabalham com ponteiras que direcionam esse calor mais para superficial, então daria para trabalhar a face também, porque é uma radiofrequência. Prof, para o monte de pubis, o monte pubiano, a frequência 1.2 poderia ser 1.2, Regiane, como poderia ser uma frequência um pouco mais baixa, depende muito da camada de gordura do paciente, tá? Mas a gente usa bastante aí para o monte pubiano também. Aproveitando isso, Regiane, eu já falo algo para vocês de contraindicação da radiofrequência. Muita gente pergunta assim, quem tem DIU de cobre, é contraindicado utilizar a radiofrequência? Gente, é contraindicado utilizar, por exemplo, uma radiofrequência monopolar. É contraindicado utilizar uma radiofrequência com frequência muito baixa e monopolar. Agora, se for uma radiofrequência bipolar, mesmo que o paciente tenha um DIU de cobre, não tem problema, não vai chegar lá. Olha só para vocês verem, eu mostrei aqui para vocês, olha a bipolar. Vocês acham que a bipolar, olha aqui, vocês acham que a bipolar, esse aquecimento aqui, vai ultrapassar e vai ultrapassar a barreira muscular e vai chegar lá no útero, para ir no DIU? Jamais. Tá? Então a bipolar vocês podem utilizar com muita tranquilidade para trabalhar aí a parte de flacidez, mesmo se o paciente ele tenha DIU de cobre. Olha que resultado incrível dessa semana. E foi um resultado assim
Surpreendente, surpreendente mesmo. Aqui foi lipoparme, né? Uma combinação de técnicas. Não utilizamos só radiofrequência. Utilizamos, na verdade, uma combinação de técnicas que entra a radiofrequência. E olha que a radiofrequência que eu tenho, ela é uma radiofrequência bipolar, né? Aliás, ela é uma radiofrequência bipolar e multipolar e somente com frequências de 1 MHz, né? 1 MHz, que é uma frequência intermediária, tá? Que é uma frequência intermediária. Show, né, Mislene? Mislene arrasando aí. Fez o curso de Imersão Estética Corporal também. Pessoal, vamos finalizar nossa live aqui. Adorei estar aqui com vocês.